Meu nome é Daniela, integrante do grupo 001 do trabalho de conclusão de curso da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, intitulado A Contribuição da Filosofia da Educação no processo de aprendizagem e na ampliação da consciência crítica dos alunos, realizado sob a orientação do professor Jefferson Martins da Costa. Eu sou a Fernanda das Brotas Azevedo, do curso de Pedagogia no Polo de Guarulhos. Meu nome é Júlia Leite Santana, sou aluna da Univesp no curso de Pedagogia 2018, Polo Eldorado. Meu nome é Luiz Guilherme Fernandes da Cunha, sou aluno da Univesp do curso de Pedagogia 2020, do Polo de Itaquaquecetuba. Olá, meu nome é Rafael Godoy, sou aluno da turma de 2020 do curso de Pedagogia do Polo de Guarulhos. Guacira Canindé Rodrigues Silva, do curso de Pedagogia 2018 do Polo de Franco da Rocha. Meu nome é Kelly Cristina Ribeiro Campagnolo, sou aluna da Univesp do curso de Pedagogia 2N2 2018 no Polo de Cubatão. O presente trabalho é composto de introdução, desenvolvimento, objetivos, metodologia, conclusão e referências bibliográficas. Introdução. Este trabalho de conclusão de curso tem como caminho norteador a reflexão acerca de uma das questões mais centrais e objeto de discussões na atualidade: como aplicar os princípios da Base Nacional Comum Curricular na prática, de modo a relacionar e contextualizar a teoria, ou seja, os conteúdos escolares, de maneira que venham a fazer e produzir sentido na vida dos estudantes, em sua dimensão humana integral. O desafio que buscamos é relacionar os princípios norteadores da Base Nacional Comum Curricular, quais sejam éticos, políticos e estéticos, aos ensinamentos da filosofia da educação e suas contribuições no processo de aprendizagem e ampliação da consciência crítica dos alunos, para que, de fato, estejam aptos a resolver demandas complexas da vida cotidiana, ao pleno exercício da cidadania e ao mundo do trabalho. A escolha do tema passa pela intencionalidade do trabalho docente, ou seja, ao escolher a carreira da educação, precisamos ter claros nossos objetivos enquanto educadores. Quais sujeitos queremos formar, seus meios e resultados, bem como utilizar os conhecimentos fornecidos pela filosofia da educação para compreender a ação educativa através de todas as áreas da filosofia: ontologia, antropologia filosófica, epistemologia, axiologia, ética, estética, política, lógica e, finalmente, a filosofia da educação. Buscamos compreender o processo de formação humana que se dá pela educação, a partir de Saviani, que nos instiga a pensar o que é o ser humano, qual a base ética necessária para bem educá-lo e como relacionar teoria e prática. São questões de fundo que têm impacto nas práticas educativas e que, aliadas à reflexão, criticidade, rigor e contextualização, nos fornecem a compreensão de que o conhecimento científico não basta e deve ser ampliado pela formação filosófica mais abrangente. A natureza e especificidade da educação, enquanto trabalho não material, inserida na modalidade do produto que não se separa do ato de produção. Para Saviani, toda reflexão se desenvolve na perspectiva histórico-crítica. O ser humano, enquanto ser em formação, necessita assimilar elementos para que se torne humano. Em outras palavras, não nasce sabendo. É preciso que aprenda diferentes tipos de saberes, que resultarão na forma pela qual apreende o mundo.
O trabalho educativo passa pelo aprendizado de como sentir, pensar, avaliar, agir, decidir. E para que esse resultado se concretize, a educação precisa partir dos conhecimentos produzidos historicamente, no que consiste a pedagogia histórico-crítica, para que seja possível a conversão do saber objetivo em saber escolar, de modo que se torne assimilável pelos alunos no espaço e tempo escolares. Partindo da premissa que nos leva à compreensão de que o ser humano, passamos à análise do ponto seguinte, qual seja a base ética para bem educá-lo. Saviani faz uma analogia entre o professor e o cientista, para orientar que, na intencionalidade do trabalho docente, o professor, interessado em fazer progredir o aluno, vê o conhecimento como meio, enquanto o cientista o vê como um fim. Eis a base ética, aquela que se funda na premissa de qual cidadão o professor deseja formar e de que forma a educação escolar contribuirá para o progresso, o avanço e o desenvolvimento dos seus alunos. O bom professor, portanto, é aquele que seleciona os elementos mais importantes do saber sistematizado e os transporta para a realidade escolar, através do método pedagógico que dê sentido para viabilizar o domínio dos conteúdos de língua portuguesa, ciências da natureza, matemática, história, geografia e arte. Desenvolvimento. A escola é responsável por grande parte da formação do ser humano e é através dela que o aluno se torna parte de um contexto social amplo e participa da construção coletiva da sociedade a qual pertence. Considerando o aluno como um ser em desenvolvimento, deve-se pensar em programas direcionados a atender às suas necessidades específicas, numa percepção de singularidade, evitando-se o uso do modelo universal de desenvolvimento. Sendo a pedagogia uma ciência da educação que utiliza de um conjunto de métodos para assegurar a aprendizagem dos sujeitos, sua dimensão pedagógica desenvolve-se por meio de uma reflexão ou ação profissional, processo de trabalho que favoreça o desenvolvimento crítico dos sujeitos participantes do processo educativo. Nesse sentido, esta pedagogia emancipatória busca contribuir com a formação de uma nova cultura, por meio de uma intervenção crítica e consciente na sociedade, considerando a emancipação como uma categoria teórica, um conceito trabalhado por vários pensadores e paradigmas. Um trabalho profissional que visa alcançar a perspectiva emancipatória precisa considerar os aspectos políticos e sociais na sua intervenção crítica e consciente, além de estimular nos alunos o interesse em compreender a ordem vigente e para a construção de uma nova forma de cultura e de sociedade fundada em valores democráticos, considerando a mobilização e a participação popular. A partir dessa perspectiva pedagógica crítica, os modelos formativos tornaram-se mais amplos e críticos e buscam considerar a relação entre contexto e conteúdos, além do papel social da escola na produção e na reprodução dos modos de vida e dos modelos societários existentes. Assim sendo, concordamos com Gadot. A educação, enquanto prática fundamental da existência histórico-cultural dos homens, precisa ser pensada, ou melhor, precisa continuar sendo pensada, pois ela ou já é ou foi antes. Ao buscar um ensino filosófico, é importante que esse ensino questione as certezas e capacite indivíduos para a reflexão e para as diversas leituras e posicionamentos tomados diante dos fatos. Assim, esse indivíduo estará instrumentalizado para a crítica e para a ampliação do seu universo experiencial e sua visão de mundo. A filosofia começa quando podemos discutir a linguagem que usamos para discutir o mundo, como nos ensina Lippmann em 1995. A Base Nacional Comum Curricular, em sua página 38,
nos instiga a estimular nos alunos o interesse em compreender a ordem vigente e para a construção de uma nova forma de cultura e de sociedade fundada em valores democráticos, considerando a mobilização e a participação popular na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário, corroborando o pensamento de Lippmann. Objetivos. Objetivo geral. O objetivo deste trabalho de conclusão de curso é pesquisar formas de aplicar os princípios norteadores da Base Nacional Comum Curricular na prática pedagógica, relacionando-os aos ensinamentos da filosofia da educação. Os objetivos específicos são: 1. Analisar de que forma utilizar os conhecimentos historicamente construídos para entender a realidade. 2. Demonstrar a importância da filosofia da educação no processo de aprendizagem e ampliação da consciência crítica dos alunos. 3. Compreender a estrutura e as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular associados à filosofia da educação, de forma que os alunos estejam aptos para o exercício da cidadania. Metodologia. Durante as reuniões procedimentais em grupo para definição de um tema e delimitação de um problema para este trabalho de conclusão de curso, a metodologia indicada para sua produção baseou-se em uma pesquisa exploratória e levantamento bibliográfico de natureza qualitativa. Uma pesquisa exploratória tem como principal propósito procurar respostas sobre problemas que foram pouco ou nada explorados. De acordo com Gil, a intenção de quem busca pela pesquisa exploratória é a de buscar uma resposta acerca de um determinado problema ou de um assunto ainda não explorado. O mesmo autor analisa que a pesquisa exploratória tem como objetivo principal desenvolver, esclarecer, modificar conceitos e ideias, tendo em vista a proposição de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. Ainda, segundo o autor, as pesquisas exploratórias são as que oferecem menor rigidez no planejamento, pois são planejadas com o objetivo de acomodar a visão geral, de tipo aproximativo, de determinado objeto de estudo. Na primeira etapa deste trabalho, efetuamos um abrangente levantamento bibliográfico, com a finalidade de analisar qual método de pesquisa seria o mais adequado na elaboração do trabalho de conclusão de curso. O trabalho qualitativo apresenta uma natureza mais aberta e interativa envolvendo a observação participante, possibilitando ao investigador confirmar ou questionar os pressupostos existentes. Baseados neste levantamento bibliográfico sobre pesquisa qualitativa, percebemos que este método seria o mais adequado para alcançarmos o objetivo geral pretendido neste trabalho e nos auxiliaria na tarefa de colocar em prática, em sala de aula, os objetivos gerais da Base Nacional Comum Curricular, os quais podemos destacar: participar, sendo participar ativamente com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. Expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens. Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras
e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Tudo nos termos da Base Nacional Comum Curricular em sua página 38. Conclusão. Concluímos que a filosofia inserida na educação como uma disciplina traz grande contribuição interdisciplinarmente, pois fomenta questionamentos acerca de tudo aquilo que diz respeito à humanidade enquanto indivíduos e enquanto sociedade. A filosofia na educação se caracteriza como um conglomerado de ideias e conceitos que podem e devem servir para além do ambiente escolar, sendo possível de ser utilizada, inclusive, no cotidiano social dos alunos como uma ferramenta de transformação crítica, pois cada aluno é um agente autor de sua própria realidade. Quanto melhor expostos a conhecimentos e habilidades, poderão buscar e propor criticamente soluções para questões individuais e sociais. Crianças devem ter acesso à filosofia para pensar por si mesmas e manter viva a curiosidade sobre tudo, como nos ensina Matteo Lippmann em sua obra de 2001. A filosofia permite ao ser humano compreender a si mesmo, a sociedade e ao mundo que o cerca, estimulando uma maior autonomia do pensar, agir e se comportar. A partir dela e ao longo dos séculos, foram e são fundamentados projetos, pesquisas, produções científicas, artísticas e culturais. A filosofia é a ferramenta que democratiza uma educação mais reflexiva e crítica, a autonomia do aluno, o fortalecimento do diálogo e o estreitamento dos vínculos afetivos. A filosofia contribui para o desenvolvimento da comunidade que a escola estiver inserida, pois o aluno é o agente transformador do seu meio.